A Associação Comercial de Empresas Não Patrocinadoras Oficiais a Grandes Eventos pode configurar marketing de emboscada. Um exemplo desses eventos é a Copa do Mundo de Futebol da FIFA, que já foi alvo de campanhas publicitárias que resultaram em ações judiciais, discutindo marketing de emboscada e prática de concorrência desleal. A Ambev, patrocinadora da seleção brasileira, e a CBF questionaram a prática de marketing de emboscada pela cerveja proibida durante a Copa do Mundo de 2018. O caso foi levado para o judiciário e, em primeira instância, o juiz condenou a cerveja proibida a parar de usar os símbolos oficiais da seleção brasileira, mas permitiu que continuassem utilizando alguns elementos genéricos, como cerveja 10 ou proibida 6 estrelas. Em segunda instância, a condenação foi mantida e o tribunal ainda reconheceu que a Ambev e a CBF mereceriam ser indenizadas pela conduta da cerveja proibida. O caso ainda está em andamento. A cerveja proibida apresentou um recurso perante o Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter a condenação, que ainda está pendente de julgamento. O segundo caso também envolve a CBF, que questionou a ação publicitária da Johnson & Johnson, concorrente da sua patrocinadora oficial Procter & Gamble, durante a Copa do Mundo de 2014. Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente. O juiz entendeu que o uso das cores nacionais e menções ao Brasil não seriam exclusivos da CBF, ainda que durante a Copa do Mundo. A CBF, no caso, somente teria exclusividade se a reprodução ou a imitação dos símbolos oficiais da seleção brasileira fosse substancial. O tribunal, por sua vez, reverteu a sentença e reconheceu a prática de marketing de emboscada, entendendo que a Johnson & Johnson buscou, sim, associar-se à seleção brasileira. O caso foi para o STJ, mas as partes decidiram encerrar o conflito por meio de um acordo. Já neste terceiro caso, a CBF questionou uma publicidade veiculada pela Coca-Cola durante a Copa do Mundo de 2010, em que eram exibidos uniformes similares ao da seleção brasileira e que contava com a participação do jogador Bebeto, fazendo referência à conquista do título pelo Brasil na Copa do Mundo de 1994. A condenação da Coca-Cola se deu desde a primeira instância, e a empresa foi impedida de utilizar todas as imagens relacionadas à seleção brasileira, tendo sido afastado apenas o pedido da CBF por indenização. O tribunal confirmou a sentença, que depois foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ao negar o recurso da Coca-Cola e confirmar a exclusividade da CBF sobre o uniforme e até mesmo sobre a bandeira nacional, dentro de um contexto em que o uso desses elementos remete à seleção brasileira. O quarto e último caso, ajuizado pela CBF, questionou a comercialização de camisetas da Adidas que estariam imitando os uniformes oficiais da seleção brasileira de futebol, sob a alegação de que isso poderia prejudicar o programa de patrocínio da CBF, especialmente com a Nike. Em primeira instância, diferente do caso narrado anteriormente, os pedidos da CBF foram negados, sob o entendimento de que a CBF não teria exclusividade sobre as camisetas esportivas com as cores do Brasil, ainda que remetam à seleção brasileira. O recurso da CBF perante o Tribunal de Justiça ainda está pendente de julgamento. Para entender o que pode e o que não pode, reduzindo assim os riscos de discussão no judiciário, acompanhe nosso próximo vídeo.